Bora, meu povo, estamos prontos para mais uma semana de Comente Bíblia? Esse é o primeiro dessa semana e eu já te convido para se inscrever aí no canal, se ainda não é inscrito, ok? Para me ajudar aí nessa obra que estou fazendo desde maio de 2018, meu povo. Bom, hoje nós vamos comentar aqui, vamos ler sobre a história, o final da história do Antigo Testamento e início do Novo Testamento, tá? Se você tem Bíblia em ordem cronológica, é só procurar aí a página 1014, parte B. Mas se você ainda não tem uma Bíblia em ordem cronológica, você vai procurar o livro de Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Na verdade, na palavra de Jesus, foi João Batista o último, né? Mas historicamente, e também pegando aqui como a cronologia da Bíblia em ordem cronológica, né? Então, Malaquias é o último que aparece. Assim como também na Bíblia normal, a Bíblia comum. Malaquias é o último livro antes de Mateus, tá ok? Eu quero que você anote aí o ano de 422 a.C. 422 a.C. é 1000 anos, é quando se comemora aqui os 1000 anos da conquista da Terra Prometida. Conquista de Josué, a invasão, né? Eles entraram por Jericó e tomaram a terra. Então vamos às profecias de Malaquias. Isso é o ano 397. Malaquias aqui começa as suas profecias com 27 anos, meu povo. Ele está em Jerusalém, ou a terra de Judá. Malaquias 1 diz que uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, todos fomos esmagados, mas reconstruiremos das ruínas. Então assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem reconstruir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha aí, Malaquias 1, versículo 6, diz que o filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra para comigo, né? A honra que me é devida. E se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, em primeiro lugar, né? São vocês que desprezam o meu nome. Sim, porque o sacerdote tinha o dever de ensinar a lei do Senhor. Se eles estavam desviados do propósito, então quem iria seguir o Senhor, né? Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí o Senhor diz no versículo 7, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos? Bom, no versículo 8, diz assim, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados, animais doentes, como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. No versículo 10 diz, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês. Não é a questão do sacrifício em si. Eu não tenho prazer em vocês. Como é que eu vou ter prazer na oferta de vocês, né? Se eu não tenho prazer em vocês? E aqui é o que está dizendo o Senhor para aquele povo de Israel. E não aceitarei as suas ofertas. Por quê? Porque eu não tenho prazer em vocês. Não aceitarei as suas ofertas. Ok? Lá no versículo 13, na parte B, diz, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. É triste, né, irmãos? Veja aí,
o caso hoje, a Bíblia fala de dízimos e ofertas. Algumas pessoas acham que ofertas é aquilo que sobra. Davi disse, eu não daria ao Senhor uma oferta que não me custasse nada. Oferta bichada, oferta sobra, não faça não, é melhor não fazer. É zombar de Deus, é querer aparecer, tá, irmão? Olha, você que tem em sua casa cachorro, gato, ou vamos mais para a zona rural, você que cria suíno, que cria porco, galinha, para que é que você dá suas sobras? Não são para os animais domésticos? Não confunda o Senhor com um animal doméstico. Ele é o soberano, o rei de toda a terra, o criador de todas as coisas, inclusive da sua vida. Quando ele requer oferta e dízimo de alguém, ele está gerando meios para abençoar esse alguém. Ele está querendo que você aceite gerar essa legalidade para ser abençoado. Por quê? Porque ele estabeleceu uma lei na nossa vida, que é a lei da semeadura. Eu planto, eu colho. E isso pode aplicar na questão financeira, na questão social, nos relacionamentos, tudo que eu planto, eu colho. O local bom de investir é onde? No reino. No reino. Porque a medida lá, Jesus falou que é 30, 60 e a 100 por 1. Os bancos não dão nem 3, né, por cento. Imagine 30, 60 e 100 por 1. Tá bom? Meus queridos, em Malaquias no capítulo 2, você vai seguir aí comigo. Outra advertência para o povo. Versículo 2 diz, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Isso é com relação aos sacerdotes. Os sacerdotes têm que levantar a mão para abençoar o povo. O Senhor iria converter essas bênçãos em maldições. Olha aí. Ainda no versículo 3, diz assim, por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Eu esfregarei na cara de vocês o excremento dos animais oferecidos em sacrifício. As fezes dos animais e aquilo que está no meio das vísceras dos animais, eu vou esfregar na cara de vocês. Bom, o Senhor não está de bom humor para com eles. Eles irritaram bem o Senhor com essas ofertas aqui. Então hoje seria mais ou menos isso. Você tem condição de fazer uma oferta boa, mas você dá aquela coisa que... Você dá para faz uma esmola, dá para um cego, uma pessoa qualquer, tá bom? Um necessitado. Geralmente, quando você está na rua que alguém pede alguma coisa, você dá ali um pouquinho que sobra. Mas não confunda isso com fazer oferta ao Senhor, não. O Senhor, ele recebe o melhor, é a primícia, tá bom? Não é invenção daquelas igrejas da prosperidade, não. Não é, não. Porque isso gera maldição, você levar a oferta bichada. Malaquias 2, no versículo 10, diz assim, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns para com os outros? Versículo 11 de Malaquias 2 diz, Judá tem sido infiel, Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casam-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros, olha, as mulheres de outras nações aí. Olha o versículo 12, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que ele esteja trazendo oferta ao Senhor dos Exércitos. Verso 13, a outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrima o altar do Senhor. Vocês choram, gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Ora, Deus não tem prazer naquela pessoa, não vai aceitar nada com prazer daquela pessoa. Ele perdeu o jeito, né, com aquela pessoa, que ela está tentando enrolar, enganar Deus. Como você reagiria com alguém que tenta te enganar? Tem uma aliança com você, mas te despreza e quer te enrolar. Como você reagiria? No versículo 14 diz assim, e vocês ainda perguntam por que o Senhor não aceita a oferta de vocês? Por que o Senhor não tem mais prazer em vocês? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade para com ela, embora ela fosse a sua companheira e mulher do seu acordo matrimonial, ou do seu casamento, tá bom? Lá no final do versículo
15 diz, ninguém que seja infiel à mulher da sua mocidade. Verso 16 diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. E também odeio o homem que se cobre de violência. Malaquias capítulo 3, no versículo 1, diz assim, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Sabemos que esse precursor seria João Batista. E o anjo da aliança, ou o mensageiro da aliança, não é o anjo, é o mensageiro da aliança, que viria ao templo, seria, no caso, o Senhor Jesus. Malaquias 3, versículo 2 diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim entrarão ao Senhor ofertas justas, ou, em outra tradução, aceitáveis. Ok? No versículo 5 diz assim, eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem o órfão e as viúvas, e privam o estrangeiro dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, no versículo 6, ele volta a fazer um questionamento. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Onde? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação inteira, né? A nação toda. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Versículo 14 diz, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos a seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Eles dizem isso, né? Bom, aí lá no versículo 18, diz assim, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem, ok? Ainda em Malaquias 4, você vai ver aí, dizendo que, pois certamente vem o dia, ardente como fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia será como fogo sobre eles, diz o Senhor dos Exércitos, tá? Versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os inimigos, ou os ímpios, né? Que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. O último versículo 5 que eu vou ler aqui diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É isto aí. Tem mais vídeo aí essa semana. Me aguarda no próximo. E se inscreve se ainda não é inscrito.